Fala galera, tá no aula, lição em pauta dessa semana. Nós ainda estamos no comecinho do trimestre. E aí, você tem estudado a sua lição? Você tem estudado a sua Bíblia? Quero aproveitar mais uma vez e apresentar aqui para vocês a lição do trimestre, cujo tema geral é como interpretar as Escrituras. E falando em Escrituras, a Bíblia, ela tem sido muito questionada quanto à sua inspiração, quanto à sua autoridade. Muitos dizem que ela não tem mais relevância para os nossos dias atuais, que ela é apenas um livro antigo, que foi escrito por pessoas de uma cultura primitiva, enfim, que não tem relevância. Será? Óbvio que não, né, gente? E é justamente sobre isso que nós estamos estudando durante essa semana, o ponto de vista de Jesus e dos discípulos em relação à Escritura Sagrada. O batismo de Jesus marcou o seu início no caso do ministério. Ai, meu Deus. Enfim, o batismo de Jesus marcou o início do ministério do Salvador. Após esse evento, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e foi tentado por Satanás. Acertou, miserável! Eu queria pontuar 3 questões com vocês em relação a essa tentação. Ele foi tentado primeiramente no contexto do apetite. Mas aí o que Jesus respondeu? Tá no verso áureo, gente, tá muito fácil. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você, tem se alimentado diariamente da palavra de Deus? Segundo ponto, em relação à adoração. Quando Satanás tentou Jesus em relação aos reinos, em relação às glórias deste mundo, Jesus respondeu que somente Deus merecia adoração. E você? Quem tem adorado? O que você tem adorado? Lembre-se, somente Deus merece a nossa adoração. E terceiro ponto foi em relação à presunção. E aí Jesus respondeu para Satanás, que estava escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Como devemos lidar com a tentação? Olha, com a Bíblia, unicamente com a Bíblia. Eu queria até apresentar aqui para vocês essa Bíblia aqui, a Bíblia da Garota de Fé. Daqui a pouco eu vou ler um texto para vocês, que é a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Até tá combinando um pouco aqui com a minha blusa. Que linda, né, gente? Não. Enfim, mas nós devemos vencer a tentação, lidar com a tentação através da palavra, que é a nossa arma de guerra. E se Jesus aceitava toda a Escritura, que é outro ponto que a gente vai falar também, que tem muitas pessoas que infelizmente não têm um conhecimento, não têm uma noção, fala que os 10 mandamentos foi abolido, que a lei, não existe lei agora, enfim. Mas, gente, não é isso que a Bíblia fala. O que Jesus fala? Eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Os 10 mandamentos foi resumido em 2 partes. A primeira parte é que em relação vertical, em relação a Deus, os primeiros 4 mandamentos. E os outros 6 mandamentos é de forma horizontal, relacionada ao amor ao nosso próximo. Ou seja, a lei do Senhor é eterna, a lei do Senhor é perfeita e a lei moral ainda vigora sim, vigorará para sempre. Tanto Jesus quanto os discípulos confirmavam o que estava escrito na Escritura. Eles abordavam da mesma maneira. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver que Jesus e os discípulos tiveram dúvida do que está escrito. Não é à toa que Jesus e os discípulos também citaram muitas coisas no Novo Testamento referentes ao Antigo Testamento. Tem Gênesis 1, Gênesis 2, questão de Davi também. Enfim, só você pesquisar que você vai ver várias citações referentes ao Antigo Testamento. A palavra de Deus, toda ela é importante. E eu queria finalizar lendo um texto aqui para vocês. Tá lá em 2 Timóteo 3,16, que diz assim, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro,
corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, gente, unicamente a palavra de Deus nós podemos vencer. A Bíblia e a Bíblia somente. E olha, o está escrito, o assim seja, é um testemunho irrefutável. Esse foi o Lição em Pauta dessa semana. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e que Deus te abençoe.